Estamos discutindo a história do Brasil, o assunto é Brasil República, mas antes a gente vai entender o que é uma república, né? E vamos começar fazendo uma breve contextualização histórica para entender a evolução, né, desse sistema. República quer dizer coisa de todos, coisa pública. Essa ideia já circulava entre os gregos. Platão, por exemplo, o filósofo Platão, no seu livro A República, fala sobre esse modelo ideal, né? Você já diz assim, entendo, nós estamos falando da Grécia, berço da democracia, então de cara a república já tem uma relação com a democracia. Não necessariamente. O próprio Platão era um crítico, né, do sistema democrático de sua época. Vale a pena, aliás, dar uma olhada sobre a ideia de república em Platão. No entanto, embora já circulasse entre os gregos, o primeiro povo a experimentar esse sistema foram os romanos. Em 509 a.C., eles depõem o seu último rei e implantam ali uma república. E aí, durante muito tempo, os romanos, até mais precisamente até 27 a.C., os romanos vão ser governados por um sistema republicano com o Senado, né, no topo do poder. Depois vem o Império, a República, o sistema republicano continua ali, mas nós já temos aí um outro formato, né? Bom, o fato é que a gente, para entender melhor isso, vamos trazer aqui um romano, um filósofo romano chamado Cícero, que acabou definindo, né, os fundamentos daquilo que define uma república, né? Então, para Cícero, uma república ela tem três pilares básicos: a multitude, o comúnio e o consensus iuris. A multitude significa que o poder não deve estar concentrado nas mãos de uma única pessoa, mas nas mãos de um número razoável de pessoas, né? Quando você olha, por exemplo, para o nosso país, ele é governado por um grupo de pessoas formado por presidente, por deputados, senadores, o judiciário e por aí vai. Então isso significa o princípio da multitude, né? O poder nas mãos não de um, mas de um número razoável de pessoas, como era em Roma, né? Que haviam várias instituições que exerciam o governo, sendo a principal delas o Senado. O segundo fundamento é o comúnio, quer dizer, comunidade de interesses e de fins. Para Cícero, na República, aqueles que governam devem governar respeitando esse princípio, ou seja, respeitando o interesse da maioria, o bem comum, entendendo que as políticas ali arquitetadas, colocadas em práticas, elas nunca devem levar em consideração o interesse particular, o interesse da minoria que governa, né? Mas ela deve representar a comunhão, o interesse da comunidade. Então esse é um princípio muito caro até hoje, né? Uma verdadeira república tem essa preocupação, né? Essa preocupação de conseguir chegar a todos, né? De ouvir a todos, né? E de as decisões tomadas por aqueles que governam tem que estar sempre pensando nesse bem comum. O terceiro fundamento seria o consensus iuris, que quer dizer consensus da lei, do direito. Ou seja, as leis que governam, que regem uma sociedade governada por uma república, não devem ser fruto de uma única pessoa, de um grupo reduzido. As leis, as regras precisam da aprovação da maioria, precisam da aprovação dos governados. Por isso, o consenso das leis. É preciso que haja um consenso, que essas leis, que essas regras sejam construídas coletivamente e sejam aprovadas por essa coletividade, né? Por isso, o consenso das leis, o consenso do direito. Então, esses seriam três fundamentos sugeridos pelo filósofo Cícero, que até hoje definem muito bem o ideal de república, ou a república ideal, certo? Bom, com a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente, o sistema republicano obviamente cai junto. Então, vamos ter aí, durante toda a Idade Média, na Europa, outro modelo, né, outras formas de Estado.
Aí lá na frente, com o Renascimento, começa-se a ensaiar um retorno desse sistema, né? Os ingleses vão experimentar por um curto período um sistema republicano a partir da Revolução Inglesa. Não vai dar muito certo, mas ela volta com força a partir do século XVIII, encabeçada pelo movimento iluminista, que vai, entre muitos dos seus pensadores, defender esse sistema, né? Claro, com aperfeiçoamentos. E aí nós vamos ter uma experimentação das repúblicas modernas a partir da Revolução Americana, que cria o primeiro país livre das Américas, né? E com a Revolução Francesa, né? Que uma vez acontecendo, experimenta-se já num primeiro momento o sistema republicano. Então, nos Estados Unidos e na França, nós temos as primeiras experiências do que viriam a ser as repúblicas modernas, que vigoram na maior parte do mundo ocidental até hoje, né? A França é uma república, os Estados Unidos é uma república, o Brasil é uma república, né? Então, aqui nós começamos a chegar próximo do nosso tema de fato, que é a República Brasileira. Por isso, nós precisamos entender como é formatada essa República moderna. Ela continua sendo uma república, a ideia central é a mesma, desenvolvida pelos romanos, mas nós vamos ter aí um aperfeiçoamento. E aí é sobre esse aperfeiçoamento que nós vamos falar agora. Vamos trazer aqui então um pensador iluminista, o filósofo francês Montesquieu, que vai trazer a ideia da tripartição dos poderes. Não necessariamente vinculado a uma república. Não é que Montesquieu já pensou isso voltado para a república. Você tem monarquias, por exemplo, a maioria das monarquias do mundo ocidental hoje são monarquias parlamentares que se utilizam desse modelo da tripartição. Mas no caso da república, os Estados Unidos vai experimentar, por exemplo, esse modelo. A maior parte dos países do mundo ocidental que são repúblicas e mesmo os que são monarquia se utilizam dessa tripartição. Do que estamos falando? Para Montesquieu, o poder no Estado não pode estar concentrado, ele tem que estar dividido em 3 instâncias: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essas instâncias sempre existiram desde que existe o Estado. A questão é que na maior parte do mundo, ao longo da maior parte da história, esses poderes acabavam se concentrando. Quer dizer, o rei, por exemplo, era o executivo, ele executava as leis, enfim, governava. Ao mesmo tempo, ele legislava, essas leis eram feitas por ele ou a partir de suas determinações, e ele julgava, ele acabava sendo o judiciário, aqueles que julgavam, que exerciam essa função, faziam em nome dele de acordo com sua vontade, por exemplo. E Montesquieu diz: isso é um perigo, isso geralmente desemboca em tirania, em autoritarismo. Por isso é importante que essas 3 instâncias que fazem parte, que compõem o Estado, elas devem ser separadas e ao mesmo tempo harmônicas. Uma fiscaliza a outra, uma colabora com a outra, Elas se equilibram. E aí criou-se, para manter esse equilíbrio, uma coisa chamada sistema de freios e contrapesos, que nós podemos discutir em outro momento, mas vocês já podem dar uma pesquisada. Freios e contrapesos é uma série de mecanismos que tenta evitar que um desses poderes se sobreponha aos demais, para que seja mantido o equilíbrio na esfera, O legislativo fazendo as leis, o executivo executando essas leis, governando de fato, e o judiciário fazendo com que tanto esses 2 poderes como a sociedade de uma forma geral respeitem a Constituição, respeitem as leis que foram aprovadas e que estão em vigor dentro daquela república. Outro princípio importante das repúblicas modernas é o conceito de cidadania, que foi inventado pelos gregos, mas lá com suas restrições, se restringia a homens livres, atenienses, filho de pai e mãe ateniense. E aí, o conceito de cidadania volta, mas ele, a partir do século XVIII, com as revoluções americana e francesa, ele já chega com ideias novas, a palavra liberdade ganha muita força. Aliás, a Revolução Francesa tem como lema liberdade, igualdade, fraternidade,
E ao longo do tempo, a ideia dessa linha vai passando por um processo de evolução. Em que sentido? No sentido de ampliar essas garantias individuais, né? De conceder garantias e direitos políticos, por exemplo, o direito de votar e ser votado, o direito de rebelião político, o direito de questionamento, a liberdade de expressão, as liberdades individuais, né? Os direitos humanos são construídos nesse contexto, né? E aí, além da tripartição de poderes como uma característica das repúblicas modernas, a ideia de cidadania ampliada como algo que o Estado republicano, sobretudo, deve garantir as liberdades individuais, deve atuar com base nos direitos humanos, são elementos que caracterizam a chamada República Moderna. E é esse formato de república que vai se buscar, ou pelo menos era a intenção que houvesse quando a República foi proclamada no Brasil. E isso é o assunto, né, para nossas aulas seguintes. É isso aí, galera.